Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Jonas. Nós temos estudado o livro do profeta Jonas e hoje nós chegamos no capítulo de número 3. Para tanto, eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá. Jonas capítulo 3, nós leremos todo o capítulo, que são exatamente 10 versos. Acompanhe a leitura que farei, irmãos, do livro de Jonas, capítulo 3. Todos acharam? Vem. Tá aí. Vai com calma que você chega. Acompanhe a leitura que farei. Diz assim, irmãos. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus. E se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Até aqui. Oremos ao Senhor, irmãos. Pai querido, louvado seja o teu santo nome mais uma vez, nesse culto que estamos prestando a ti, em honra ao teu santo e bendito nome. Obrigado pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Obrigado porque ela nos ensina, porque ela nos confronta, e porque também ela nos edifica. Por isso, ó Deus, clamamos para que teu Santo Espírito, que habita em nós, nos ilumine, de modo que o nosso entendimento seja aberto pelo Senhor, e a tua palavra encontre morada em nosso coração, em nossa mente, e produza mudança de vida, transformação, prática de obediência. E que o Senhor, ó Deus, através da tua misericórdia e graça, use a minha vida apesar de mim mesmo, para que no meditar da tua palavra eu possa ser usado pelo Senhor para edificar os meus irmãos, edificar a mim mesmo e glorificar o teu santo nome. É o que nós oramos também, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Como eu disse, nós já temos estudado o livro de Jonas. E através desse estudo do capítulo 1 e 2, nós já reforçamos que a soberania de Deus é sobre tudo e sobre todos. O livro de Jonas é um livro especial dentro do contexto do Antigo Testamento,
Porque é um livro que demonstra que mesmo na Antiga Aliança, ou mesmo no Antigo Testamento, Deus sempre aplicou a sua salvação sobre quem Ele quer. Nós temos alguns momentos na história do Antigo Testamento que demonstram isso. Quando o Senhor agrega estrangeiros ao seu povo e aplica sobre eles a sua salvação. E o livro de Jonas é um desses momentos onde Deus manifesta a sua graça sobre os povos não judeus ou os povos que não eram de Israel. Além disso, o livro de Jonas se torna um livro importante porque não era apenas um povo a mais que estava sendo alcançado pela graça do Senhor. Mas nós estamos falando dos inimigos do povo de Deus na época. Homens cruéis. E que mesmo depois desse episódio na história, nós vamos ver que cerca de 30, 40 anos depois, a próxima geração acabou se voltando contra o povo de Deus. Mas apesar disso, o que nós aprendemos é que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele manifesta a sua vontade soberana e executa os seus propósitos sobre cada detalhe. Como nós vimos no capítulo 1, o próprio Jonas, descrevendo o Deus a quem ele servia, ele diz que ele é o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. E conforme diz o capítulo 2, no verso 9, é a quem pertence a salvação. O livro de Jonas, portanto, tem como objetivo reforçar a grandeza de Deus na salvação daqueles que Ele quer. Quando nós comparamos isso, essa verdade, com aquilo que o Evangelho de João apresenta, dizendo que a salvação não nasce da vontade do homem, nem da do sangue, nem seja de quem quer que seja, mas sim da vontade de Deus, reforça, portanto, essa premissa de que ao Senhor, e tão somente ao Senhor, pertence a salvação. Já vimos também que sua soberania e sua misericórdia são manifestadas para a salvação de quem Ele quer. A sua grandeza é maior do que os homens, maior do que os impérios, maior do que a própria criação, que é a própria natureza. A sua grandeza é maior do que a própria rebeldia e o confronto dos homens, sejam esses crentes ou não. Deus não se vê abalado diante das escolhas, da rebeldia, da desobediência, de quem quer que seja. Tudo obedece ao Senhor e aos seus propósitos. É isso que vemos no livro de Jonas. E agora, no capítulo 3, nós vemos que o profeta tem a oportunidade de cumprir os seus votos, que foram descritos no capítulo 2, quando Jonas reconhece a misericórdia de Deus. Você se lembra que enquanto ele está no ventre do peixe, ele ora ao Senhor, e nessa oração, ele clama, será que eu vou ver de novo o templo do Senhor? E o cântico que ele apresenta demonstra que ele fez votos na presença do nosso Deus. Observe aí o capítulo 2, verso 9. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifícios, o que votei, o que diz aí? Pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Portanto, aquele contexto de rebeldia, de fuga, de fugir da presença do Senhor, e que foi frustrada pela ação soberana de Deus, promove no coração do profeta um arrependimento e um voto. E agora o capítulo 3 é justamente o registro dessa oportunidade de Jonas, o fujão, o desobediente, pagar os seus votos que havia feito ao Senhor, fruto da graça e misericórdia de Deus. Relembrando um pouco o contexto, é importante você ter em mente que Deus chama o profeta Jonas. Nós já falamos que é um personagem histórico. Nós não consideramos o livro de Jonas como se fosse uma parábola, uma alegoria, mas se trata de um homem, filho de Amitai,
que pregou já em Israel, da tribo de Zebulon, pois morava lá em Gat-Hefer, no norte de Israel, que já havia profetizado sobre os dias prósperos do rei Jeroboão II, por volta do ano 782 a 753 a.C. E esse homem histórico, esse personagem real, foi agora chamado para ser profeta dos gentios. E isso lhe causou uma situação um tanto constrangedora. Por isso ele resolve fugir. Enquanto ele pregava para o povo de Israel, estava tudo bem. Mas quando foi chamado para pregar a um povo inimigo, as coisas ficaram difíceis, ao ponto dele desejar a própria morte. Mas, apesar dessa fuga, né, vemos que esse chamado não era para qualquer povo. Jonas foi chamado para profetizar sobre os assírios, e mais especial em uma das capitais do império, desse império nascente, que estava crescendo naquele momento, que era a grande cidade de Nínive. Nós já falamos, quero relembrar contigo, que os assírios eram extremamente violentos e cruéis. Tanto que a história mostra, como já disse, que no futuro esses mesmos assírios subjugaram o reino do norte, invadiram Israel e depois tentaram tomar Jerusalém por volta aí do ano 701 a.C. Tendo isso em mente, esse contexto, irmãos, nós vemos então Jonas, numa manifestação inclusive nacionalista, preferia a morte ao ter que profetizar sobre os inimigos. Segundo o livro, Jonas sabia da soberania, da misericórdia e da clemência do Senhor. Acompanhe comigo, capítulo 4, verso 2. Texto que fala já do descontentamento de Jonas, ele vai dizer assim no verso 2. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és o Deus o quê? Clemente. E que mais? Misericordioso. E que mais? Tardio em irar-se. E que mais? E grande em benignidade. E que te arrependes do mal. Jonas conhecia o Senhor, sabia do seu poder, da sua soberania, da sua clemência, da sua misericórdia. E é justamente por isso que ele tentou não obedecer o Senhor à primeira vista. Por isso o capítulo 1 trata da fuga de Jonas e ao mesmo tempo da ação soberana de Deus em frustrar os planos do profeta. Já no capítulo 2, trata da oração de Jonas, que foi alvo da misericórdia de Deus, e este preservando a vida do profeta, e lhe garantiu a oportunidade de obedecer, que é o que está sendo descrito agora no capítulo 3, que mostra o poder de Deus para a salvação. Através da clemência, através da misericórdia, através do seu perdão. Mesmo com a desobediência do profeta, Deus salva quem Ele quer. Mesmo com a malícia dos ninivitas chegando até os céus, como é descrito no capítulo 1, 2, porque a motivação de Deus em levar um profeta lá para profetizar é porque a maldade deles, a malícia deles, havia subido até os céus. Apesar da malícia desse povo, Deus continua sendo o Deus soberano que salva quem Ele quer. Mesmo com uma condenação anunciada, porque a mensagem era de destruição. 40 dias e Nínive será subvertida. Mesmo já com uma condenação prevista, Deus aplica o seu poder de salvação como Ele quer. Desse modo, o texto, verso 9 do capítulo 2, é o texto-chave de todo o livro, pois aponta a verdade de que ao Senhor pertence a salvação. Ele é o Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade e que se arrepende do mal. É justamente por isso, irmãos, que Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. Nós nascemos em iniquidade, em pecado. O pecado dos nossos primeiros pais nos colocou todos, sem nenhuma exceção, como alvos da condenação justa de Deus. Romanos vai dizer que não há um justo sequer, citando o Antigo Testamento. Todos pecaram. Não há quem faça o bem, nenhum sequer.
se não fosse esta clemência de Deus, todos, igualmente, estaríamos definitivamente lançados na condenação de uma separação eterna com o Senhor. Então, pensar em merecimento de salvação é desconsiderar quem de fato somos e quem de fato Deus é. Jonas achava que o povo de Israel era melhor que os demais povos. E Deus, de uma maneira até mesmo inusitada, mostra para ele que todos são pecadores e que a salvação é tão somente a ação do próprio Deus, pois a ele pertence a salvação e ele aplica tal salvação sobre quem quer. Como nós vimos na leitura que o presbítero Márcio fez lá em Romanos, não há distinção entre judeus e gregos. Lendo ainda o livro ou a carta aos Romanos, você vai encontrar no capítulo 9 que não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. Ele é a fonte da salvação. E é por isso que nós vemos no livro de Jonas esta exaltação de que ao Senhor pertence a salvação. Ele é a fonte de compaixão sobre aqueles que creem. Ele é a fonte de compaixão sobre aqueles que se arrependam. Marca aqui o livro de Jonas, que é que nós vamos voltar para estudar, e veja comigo esses textos que eu separei de um modo rapidamente. Primeiramente, Jeremias, capítulo 18. Se você não conseguir abrir, não tem problema, fique atento pelo menos à leitura que farei. Jeremias, capítulo 18, vai dizer assim no verso 7. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Veja, Deus já havia revelado anteriormente, através dos seus profetas, em todo o progresso da revelação, de que se ele houvesse determinado a aplicação de ira ou de juízo sobre quem quer que seja, sobre qualquer nação ou sobre qualquer reino, e se esse povo se arrependesse e se convertesse dos seus caminhos, Deus então mudaria o seu decreto e voltaria com graça, com misericórdia, com clemência e com salvação sobre aqueles. É justamente isso que nós vamos ver na história do povo, daquela geração dos ninivitas. O arrepender-se aqui de Deus é lógico que não aponta para mudança, porque Deus é imutável. Mas entra naquilo que falei, se não me engano, na pregação, talvez o aspirante Lucas me ajude aí, porque nós falamos disso depois, do segundo capítulo, quando eu disse que para Deus não era nada difícil colocar uma condicional nos seus decretos. E aqui nós temos um exemplo disso. Se aquele povo se converter, se arrepender, eu não aplicarei a ira que eu havia determinado que aplicaria. Deus pode ter feito isso em muitas situações. E você só vai descobrir se você se arrepender, se você confessar os seus pecados, se você se derramar, se você clamar ao Senhor. Não há problema nenhum na essência de Deus esse tipo de decreto condicionado. Outro verso que eu quero chamar a sua atenção é Ezequiel. Ezequiel 18. Um texto conhecido que trata a respeito do pecado do pai e dos filhos. No verso 21 de Ezequiel 18, vai estar escrito assim: Mas, se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele.
pela justiça que praticou viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus maus ou dos seus caminhos e viva? Veja, mais uma expressão da condicional de Deus em aplicar da sua ira. Se houver conversão, ele estaria disposto a perdoar. É lógico que dentro da progressão da revelação, nós sabemos que o arrependimento verdadeiro só é possível porque o próprio Deus abre a porta do arrependimento para a vida. Mas não exclui a responsabilidade do homem em se arrepender, em se converter, em deixar os seus maus caminhos. E o texto final, você já leu comigo na liturgia, que diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, o perverso deixe o seu caminho, mude seus pensamentos, ou seja, converta-se ao Senhor, e Deus vai agir com graça, misericórdia e bondade, pois essa é a essência do nosso Deus. Tendo isso tudo em mente, irmãos, continuemos aqui, voltemos lá para Jonas, na verdade. Então, sendo assim, o capítulo 3 aqui de Jonas é um capítulo que descreve a salvação daquela geração de ninivitas e nos indica ou fala sobre o poder de Deus para a salvação. E o que nós podemos então aprender sobre esse tema? O poder de Deus para a salvação. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que o poder de Deus na salvação, ele é manifestado usando quem ele quer. Jonas desobedeceu, fugiu do Senhor. Deus, na sua grandeza, tão somente poderia falar: tá bom, Jonas, não precisa ir, vou chamar outro. Mas Deus faz como ele quer. E ele usa quem ele quer. Quando você olha para o contexto do Novo Testamento, você vê o ministério terreno de Jesus, ele anunciando, pregando o evangelho, passando de cidade em cidade, inclusive adentrando Samaria, que era a região de onde Jonas pertencia, ou seja, o Israel, o antigo Israel, o reino do norte. Jesus passando por lá, chega numa aldeia, encontra uma mulher, se revela a ela, fala a respeito dos seus pecados, se revela como Messias para aquela mulher, e aquela mulher, que era desprezada socialmente por já estar vivendo com alguém que já nem era mais o seu marido, se torna uma missionária. E o texto de João vai dizer que ela pregava a respeito de Jesus como Messias, ao ponto daquele povo se converter e aí chegar até Jesus e falar: agora nós cremos não porque ela está falando, mas nós cremos porque agora estamos ouvindo de fato. Deus usa quem ele quer. Essa é a primeira verdade no poder de Deus da salvação. Afinal de contas, Deus é o agente da salvação. Ao Senhor pertence a sua salvação. A vontade soberana, o seu poder ficam manifestos no chamado primeiro do profeta Fujão aqui, dando a ele uma segunda chance, dando a ele uma segunda oportunidade, chamando-o pela segunda vez. Irmãos, na história da redenção e da pregação do Evangelho, tantas situações que fogem à racionalidade humana. Deus usando pessoas improváveis para tão somente fazer uma obra grandiosa. Não há idade, não há um perfil, não há uma característica, porque o poder da salvação é de Deus. E ele usa o agente que ele quer. Só que há uma característica desse chamado. O segundo chamado de Jonas nos apresenta que quando Deus usa quem ele quer, ele ao mesmo tempo direciona esse que foi chamado. Observe comigo, Jonas, capítulo 3,
início do capítulo 3, verso 1 e 2. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas dizendo, observe os verbos, dispõe-te, vai e proclama. Independente de quem Deus usar, existem 3 implícitos nesse chamado. Disposição, dispõe-te. Ação, vai. E obediência. Proclame contra ela a mensagem que eu te digo. Não é a mensagem que você quer dizer, mas é a mensagem que eu te digo. No poder da salvação, irmãos, Deus chama, capacita e usa quem Ele quer, dando disposição para ir, para agir e para proclamar. O grande poder da salvação é que a mensagem não é nossa. E é por isso que erram aqueles que colocam o peso no testemunho pessoal maior do que da proclamação da loucura da cruz ou da vergonha do Evangelho. O seu testemunho, por melhor que seja na sua perspectiva, por mais impactante que pareça para os olhos dos homens, não produz salvação em lugar nenhum. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo. Você pode ter ido para o inferno 13 vezes, como tem alguns dando testemunho por aí. Você pode ter ido para o céu 7. Você pode ter sido a maior tranqueira da face da terra e sido transformado pelo Senhor. A sua história não salva ninguém. O que salva é a palavra de Cristo. Por isso que na verdadeira igreja, o púlpito não é lugar de testemunho pessoal, mas é lugar de pregação do Santo Evangelho e das Sagradas Escrituras. É por isso que nas igrejas reformadas, verdadeiras, não tem circo, dando oportunidade para você contar das suas histórias. A sua experiência é a sua experiência. Mas não tem poder de transformar o coração de ninguém, porque a sua experiência não é a palavra de Deus. Mas apesar de tudo isso, Deus ainda te usa. E mesmo sendo você quem é e sendo eu quem sou, o poder da salvação alcança aqueles que Deus separou para serem salvos. Porque o poder da salvação é dele. Ao Senhor pertence a salvação. E nesse processo ele determinou usar agentes humanos, como eu e como você, que devem se dispor, que devem agir e que devem pregar de modo obediente. Não o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Essa é a primeira característica do poder de Deus na salvação. Pedro vai dizer que os anjos anelam perscrutar isso. Porque Deus poderia ter usado qualquer outro mecanismo para alcançar os seus eleitos. Mas ele escolheu usar a sua vida e a pregação do Evangelho para fazer isso. O mesmo Evangelho de Jonas. 40 dias e Nínive será subvertida. Traduzindo isso em miúdos, arrependei-vos e crede, pois o reino de Deus é chegado. Marcos 1,15. É a mensagem do Evangelho. Uma mensagem de confronto, uma mensagem que exige mudança, uma mensagem que exige conversão. Não precisa floreá-la, não precisa adorná-la, deixá-la mais atrativa, porque é ao Senhor que pertence a salvação, e não ao pregador. A segunda característica, o segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção sobre o poder de Deus na salvação, é que esse poder é manifestado no conteúdo da mensagem. Como nós vimos, proclama contra ela a mensagem que eu te digo.
E é muito comum você ouvir pregações sobre Jonas dizendo, nossa, que mensagens fuleira. Que mensagem mal feita. E até mesmo eu, quando li a primeira vez Jonas, imaginava isso. Mas considerando o contexto, irmãos, eu considero que Jonas não traria uma mensagem diferente daquela que o Senhor mandou ele dizer. O cara já tinha fugido de Deus e levou uma bordoada bem dada. Passou 3 dias no ventre de um peixe. Teve que orar pedindo misericórdia ao Senhor. Fez um voto na presença de Deus. Eu vou cumprir o que o Senhor mandar, eu faço. Você acha que ele ia mudar alguma coisa? Seja sincero comigo. Eu acredito que não. Se fosse eu falaria assim, repete de novo. Para até as vírgulas eu não mudar. Portanto, por mais estranha que pareça ser o conteúdo da mensagem, eu creio, porque o texto bíblico me diz isso. Vai e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Eu creio, portanto, que a mensagem descrita no verso 4 é justamente a mensagem que Deus ordenou que Jonas clamasse. Por mais estranho que pareça. Porque o poder da salvação, irmãos, não está nas palavras, como Paulo vai usar, de eloquência ou de ostentação no falar. O poder de Deus está numa mensagem clara, objetiva e direta. Como eu citei, é a mensagem de Marcos 1,15. Arrependei-vos e crede, porque o reino de Deus é chegado. É a mensagem que Paulo diz em 1 Coríntios, que é loucura para os gentios e vergonha para os judeus, que é simplesmente pregar Cristo Jesus e este crucificado. Não é pelo muito falar que as pessoas serão alcançadas pelo poder da salvação. Mas é pela fidelidade da mensagem. O conteúdo fiel, mesmo que ele seja simples. No contexto hebraico são 5 palavrinhas. Só. Veja aí o final do verso 4. Ainda pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Deus é o agente da salvação, pois ao Senhor pertence a salvação. A sua vontade soberana e o seu poder ficam manifestados, primeiro, na urgência que a mensagem traz. 40 dias. E na confrontação que ela apresenta. Nínive será subvertida. Uma mensagem de condenação e confrontação. E que, por ser uma mensagem urgente de condenação e confrontação, exigia arrependimento e fé. Da mesma forma que você encontra nas pregações registradas no Novo Testamento. Quando você olha para os sermões de Pedro, registrados em Atos, a síntese deles é justamente essa. Arrependei-vos e crede. Diante da festa do Pentecostes, da descida do Espírito Santo, de toda a manifestação que Lucas registra lá em Atos 2, judeus de todas as partes, de todas as nações, vendo aquilo, chegam para Pedro e os demais apóstolos e falam assim, irmãos, o que faremos então para ser salvos? E a resposta dele é justamente essa. Arrependei-vos para a remissão do vosso pecado e sejam batizados para que sejam salvos. Ou seja, arrependei-vos e creio. Esse é o conteúdo da mensagem de Deus. Arrependimento e fé.
Você não precisa acrescentar nada. Pois a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo. O poder da salvação é do nosso Deus. O poder da salvação é manifestado primeiro na a ação de Deus, que é o agente da salvação, usando quem Ele quer. Mas também é manifestado no conteúdo da mensagem. Uma mensagem urgente, uma mensagem de condenação, de confrontação, que exige arrependimento e fé. O terceiro ponto que eu quero chamar a sua atenção sobre o poder de Deus na salvação, irmãos, é que também esse poder de Deus na salvação é manifestado no resultado da pregação ou no resultado da mensagem. Veja aí o que diz, a partir do verso 5. Os ninivitas fizeram o quê? Creram em Deus. Proclamaram um jejum. Vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. E até o rei de Nínive ouviu a mensagem. Levantou do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco, assentou sobre cinzas, que são exemplos ou posturas de arrependimento. E como rei de Nínive, ele fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e dos seus grandes, todo mundo, homens, animais, seja o que for, deveriam fazer um jejum. O verso 8 diz: sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Pois pode ser que Deus se volte para nós. É o verso 9. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Olha que situação, irmãos. Uma conversão de uma geração completa. O texto final, no capítulo 4, vai nos dizer a respeito. O último verso aí do capítulo 4, verso 12, vai dizer assim: não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais. O simples fato de serem 120.000 pessoas já é algo grandioso. Mas alguns teólogos vão, inclusive, defender a ideia de que ele está falando só de crianças, porque não sabe discernir a mão direita da mão esquerda. Faz um teste aí. Pergunta para o Léo qual que é a mão direita, qual que é a mão esquerda, Thaís. Vê se o Léo sabe. Não. As crianças não sabem discernir mão direita. Apesar que tem adulto também que não sabe. Mas alguns dizem que esse texto aponta para que o fato era tão somente de que os pequenos. Ele não está tratando da totalidade. Não importa qual seja a sua interpretação, os 120.000 já é algo absurdo. É o resultado da mensagem. Toda aquela geração se converte ao Senhor. Deus é o agente da salvação, irmãos. A Ele pertence a salvação. A sua vontade soberana, o seu poder ficam manifestados no resultado que a mensagem promove. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu quanto do grego. Essa mensagem é poderosa. É o poder de Deus. Veja o que diz Mateus 12. Mateus 12, 41, eu vou ler para você, diz assim, a respeito da conversão desses homens. Jesus, quando foi solicitado que demonstrasse lá um sinal aos escribas e fariseus, ele vai dizer, no verso 39,
Uma geração má e adúltera me pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Isso aconteceu de fato, já provei isso para vocês. E aí o 41 diz: Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração, a geração dos dias de Jesus, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Irmãos, o poder de Deus na salvação é manifestado no resultado da mensagem, principalmente para uma geração que ainda estava muito longe da vinda do Messias. Jesus declara veementemente que Jonas, a história de Jonas é real, e que os ninivitas se converteram ao ouvir a mensagem de Jonas. O poder de Deus, porque ao Senhor pertence a salvação. É Ele quem alcança quem Ele quer. Agora observe que no caso dos ninivitas, a mensagem produziu aí uma reação. Volte lá para Jonas capítulo 3, se você puder. No caso dos ninivitas, irmãos, nós observamos o verso 5 dizendo que eles creram. Essa mensagem produziu fé. Jonas capítulo 3, verso 5. Os ninivitas creram em Deus. Jesus reforça isso em Mateus 12, que os ninivitas creram na mensagem de Jonas. A segunda reação promovida no coração dos ninivitas é que eles se arrependeram. Se vestiram de pano de saco, sentaram sobre cinzas, proclamaram um jejum. Um jejum que foi aplicado, inclusive, sobre até os animais, que é algo comum na época no Antigo Oriente, se você for pesquisar. Mas que demonstrava um forte e verdadeiro arrependimento, porque eles não tinham promessa nenhuma da mudança do Senhor. Tanto que o rei de Nínive vai dizer, pode ser que ele se arrependa, pode ser que ele não aplique sobre nós aquilo que está sendo pregado, pode ser que ele tenha misericórdia, clemência, bondade. Vamos fazer, não custa nada. Já que a condenação está determinada, não nos custa nada, vamos nos arrepender. Que todo mundo se converta. É um decreto do rei. Eles não tinham segurança. A mensagem não dizia. Mas mesmo assim, eles mostraram verdadeiro arrependimento. E mais do que isso, mostraram mudança, conversão. O rei havia decretado: cada um se converta do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Não só arrependimento, mas mudança de vida. Conversão. É isso que demonstra, irmãos, o verdadeiro resultado da mensagem do Evangelho na sua vida. Paulo vai dizer em Efésios que quando nós ouvimos o Evangelho da nossa salvação, tendo nele crido, nós somos selados pelo Santo Espírito. E isso produz, obviamente, arrependimento, fé e mudança. Afinal de contas, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo. Se você ouviu a mensagem do Senhor, essas características que vemos na geração de Nínive, precisam ser vistas em você. Fé, arrependimento e mudança de vida. Aquilo que Paulo vai chamar de frutos do arrependimento. Veja o poder de Deus na salvação. Ele usa quem Ele quer. Com a mensagem simples que Ele ordena. Produzindo transformação, um resultado dos seus ouvintes. Concluindo, irmãos,
Como disse o apóstolo Paulo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E como o próprio apóstolo Paulo disse, a fé vem pela pregação da palavra de Cristo. Mas o próprio apóstolo vai dizer lá no capítulo 10, mas nem todos obedeceram o Evangelho. E aprove Deus, como Jonas diz, a quem pertence a salvação, revelar-se aos que não perguntaram por ele. Conforme Romanos 10, 20 e 21. Ou seja, nós que éramos gentios, não nascemos dentro da aliança com o povo judeu, não somos descendentes deles, nós não estávamos preocupados com o Senhor, mas mesmo assim Ele se revelou a nós. Com a mensagem de confrontação, exigindo mudança. E nos alcançou. E isso não porque nós somos melhores que os judeus, ou melhores do que essa geração de Nínive. Somos todos iguais. Paulo mesmo diz que nesse assunto não há distinção entre judeu e grego. O que aconteceu contigo, o que aconteceu com aquela geração de Nínive e com todos os judeus que se converteram verdadeiramente a Cristo, é graça. Foi o que nós cantamos. Foi esse imenso amor de Deus que nos alcançou. Jonas não queria que tal graça alcançasse os inimigos e por isso tentou fugir. Porém, como seu livro nos ensina, ao Senhor pertence a salvação. Até quando você não quer que o outro seja salvo, não depende de você. Pois ao Senhor pertence a salvação. Deus age em prol da aplicação da sua salvação sobre os seus. Ele é a fonte. Ele é o agente. Ele é o aplicador da redenção. Mas não exclui a nossa responsabilidade em nos arrepender e crer. O seu poder para salvar é manifestado, como vimos, independente do mensageiro. É manifestado no conteúdo da mensagem, que é urgente, condenadora e confrontadora. Mas principalmente o seu poder é manifestado no resultado da pregação. Fé, arrependimento e conversão. Desse modo, ele promove fé, arrependimento, contrição. O rei vai dizer, clamarão fortemente, né? Essa contrição, conversão, mudança de vida. E o argumento é, quem sabe, Deus muda de ideia. Ao invés de nos aplicar condenação, Ele aplica salvação. Deus é santo. E todos nós estamos condenados em nossos próprios pecados. Como disse no início, não há justo, um sequer. A mensagem de Jonas aos habitantes de Nínive continua sendo real e atual para nós hoje. A condenação imediata. 40 dias, Nínive será subvertida. Continua sendo urgente, continua sendo de confrontação. Por isso, associado às palavras de Jesus, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A mensagem, irmãos, é urgente e exige conversão. Portanto, tema Deus, creia em sua palavra, arrependa-se dos teus pecados, clame fortemente, converta-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. E pode ser que Deus se volte em graça, de sorte que você não pereça. Quem sabe Deus não se revele a você para a tua salvação. É responsabilidade sua. Mesmo sabendo que é o Senhor a quem pertence a salvação. É nesse sentido que a palavra de Deus nos exorta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E Jesus vai dizer que as suas ovelhas ouvem a sua voz. E sabe que Ele é o pastor. O chamado é atual. A mensagem também. E a grande pergunta dessa noite, que você não pode deixar sem resposta, é: o que você fará?
Se você já é crente no Senhor, se já foi alcançado pelo Evangelho, lembra que o chamado de Deus exige de você disposição, ação e obediência. Mas se porventura você ainda não se converteu dos seus maus caminhos, mas foi alvo do chamado do Senhor, Ele exige de você arrependimento e fé, que resulta em conversão, em mudança de vida, em transformação, em obediência. Eu não sei qual que é a sua posição, não sei que lugar que você está nessa história. Mas a mesma pergunta se aplica para os dois tipos. O que você vai fazer? A mensagem é urgente. A mensagem continua confrontando. Deus é o agente da salvação, é verdade. Mas isso não exclui a sua resposta à palavra de Cristo. O meu desejo, a minha oração, é que o poder de Deus para a salvação seja aplicado verdadeiramente sobre a sua vida. E que você, diferente de Jonas, se disponha, haja e proclame a mensagem de arrependimento e fé e da necessidade de conversão. Não preocupado com o resultado, porque o resultado não está nas tuas mãos. O resultado está nas mãos daquele que tem o poder para a salvação. A saber, o nosso Deus. E que Ele assim nos abençoe. Amém?